Em algum momento você deixou o diabo entrar, abortar o que Deus estava fazendo e te roubar de todo o processo. A guerra existe para todos. Mas ali a vulnerabilidade, e por que eu estou destacando essa questão da guerra espiritual? Jesus explicou que a figura usada das aves do céu é o maligno que vem e rouba a palavra. Meu querido, toda vez que a palavra é pregada, ministrada ao seu coração, toda vez que você está lendo a Bíblia, o momento que virá depois é significativo. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Ele sabe que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Como que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Como que o universo hoje é sustentado? Pela sua palavra. Porque muitas vezes nós pensamos na palavra apenas como o que dá início, mas não como aquilo que dá continuidade. Em Hebreus, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus nos falou pelo Filho, no verso 2, a Bíblia diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é chamado de o Verbo. João 3 diz: tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra não é apresentada apenas como aquilo que dá início, ela também é apresentada como aquilo que dá continuidade. O verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O universo não apenas foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra. Porque a mesma palavra que Deus usa para iniciar um processo é a palavra que ele usa para dar continuidade. E nós precisamos entender a importância da continuidade. Eu quero usar isso para fazer um link com os próximos tipos de solo. Porque o primeiro, não existe nenhum nível de frutificação. A palavra não teve a menor chance. A semente não entrou na terra, não chegou a germinar. A criação da palavra foi zero. Mas entre essa parte que nós temos zero resultado e a última que nós temos um resultado poderoso, nós temos dois solos no meio. Aliás, vamos lembrar que o que foi roubado aqui não foi meramente a palavra. O que foi roubado foi o entendimento da palavra. Porque aqueles que estão sendo roubados pelo diabo não é que eles caíram na amnésia, não lembram o que alguém pregou. O que eles é roubado é a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de dar resposta. Para esse lugar de zero operação da palavra, a definição de Jesus é: esses são os que não entendem. Ou seja, não há entendimento, não há fruto. Mas quando ele fala do solo frutífero lá na frente, ele diz: esses são os que ouvem e entendem. Então, de novo, entender ou não entender determina a frutificação. O apelo de Jesus desde o início, ouça bem, ele está dizendo: busque o entendimento. Mas entre esses dois extremos, o que não entende nada e o que realmente compreendeu, nós temos outros dois tipos de solo. Nesses, nós temos um resultado inicial, mas nós não temos a conclusão do processo. Então, nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a palavra teve um bom começo. O que faltou foi continuidade. Nós vimos na criação que o Deus que começa a agir pela sua palavra continua. Ele não desiste no meio do caminho. Então, o que nós vamos entender em relação a esses solos é que se não houve continuidade, é porque o processo foi abortado. Faltou cooperação com Deus. Então, quando a Bíblia fala do solo pedregoso, ali de Mateus capítulo 13, nós vemos que Jesus fala a respeito disso nos versos 5 e 6. E diz: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Na hora da explicação, nos versos 20 e 21, Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem receptividade? Tem, mas para o início, não para o processo. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Isso é o crente que a gente diz tem prazo de validade. Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então vamos lá, o que é um solo pedregoso? A camada de terra era muito pequena. Logo embaixo já tinha pedra. Então a raiz não consegue ter profundidade. E porque ela não se aprofunda, ela na verdade se estende e cresce na superfície. Então nós vamos chamar de superficial. E porque está na superfície, quando sai o sol, ela se seca. Além dela não estar trazendo nutriente, ela não tem a capacidade de durar. E simplesmente o processo que começou bem não pode ser concluído, é abortado. E você precisamos entender que se existe algo que determina
A continuidade do resultado da operação da palavra de Deus em nós se chama profundidade. Qualquer um de nós que tentar viver o evangelho, a interação com a palavra em nível superficial, não vai sobreviver. E nós precisamos ter não só o entendimento, mas a determinação de dizer, eu me recuso a ser superficial. Eu fico impressionado com crentes que nunca lê a Bíblia. Alguns só fazem no culto e olhem lá. Hoje em dia a maioria já não traz mais nem para o culto. Antigamente a gente percebia quem estava com Bíblia e quem estava sem. Hoje com o advento do celular, do iPad, você nunca sabe, você fica imaginando, a pessoa vai puxar e ler, vai fazer alguma anotação ali. Mas o nosso envolvimento é cada vez menor. Eu fico me imaginando, me questionando, me perguntando, como um crente que nunca lê a Bíblia, que não para, que não dá atenção, que é superficial, acredita que vai sobreviver. Alguns estão sobrevivendo só porque a perseguição da palavra não veio, no contexto que nós vivemos, ou porque ainda não viveram grandes adversidades. Mas quando a angústia chega, é a hora que a gente descobre quem está vinculado com a palavra, quem tem profundidade na palavra, quem não. Quem tem profundidade sobrevive, quem não se perde no processo. Você olha para uma declaração de um profeta Abacuque, no Cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19. E diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época onde tudo, economicamente falando, dependia do que? Da agropecuária. O cara está dizendo, pode ir tudo pro beleléu. A resposta dele, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como que alguém está vivendo esse tipo de circunstância consegue ter essa alegria? Ele responde no verso 19, porque o Senhor faz os meus pés como os da costa, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Aí você fica pensando, o que é isso? Isso é uma citação das Escrituras.